Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal Portal da Pecuária. Nessa aula, vou falar sobre as vantagens e as desvantagens do capim andropógon. Quem conhece o capim andropógon aí é o rei do cerrado, o rei do cascalho. Para quem não me conhece, eu sou o professor João Gonçalves Neto, eu sou zootecnista com mestrado, doutorado em zootecnia, mais de 20 anos de experiência em pecuária lucrativa. Eu ajudo produtores rurais a aumentarem a sua produção de carne e leite por hectareano. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho, é só você ir na descrição desse vídeo aí. Lá você vai encontrar todos os meus cursos e mentorias. Tem mentoria sobre recria e engorda, mentoria sobre pastagem, mentoria sobre confinamento, mentoria sobre gado de cria, vários cursos, curso de manejo sanitário, raças e cruzamentos, formulação de ração, suplementação, formulação de suplementos, nutrição animal, curso Nelore, cria, recria, engorda, tem uma série de cursos aí, é só você ir lá na descrição desse vídeo aqui, clicar no link do curso que você quer fazer a inscrição e começar a fazer o seu curso e aprender mais com pecuária, tá bom? Vantagens e desvantagens do capim andropógon. Vamos lá. Capim andropógon. Então, quais são as vantagens? Primeiro, quais são as vantagens do capim andropógon? Primeira vantagem, melhor qualidade e desempenho animal no período das chuvas. Então, no período das águas, o capim andropógon vai se encontrar com um melhor valor nutricional, com mais folha, e isso vai proporcionar um melhor desempenho animal, um melhor ganho de peso. Então, o capim andropógon, ele é um capim para ser manejado para maximizar o seu uso na época das águas, tá? Não é um capim para você fazer vedação de pastagem, não é um capim para você usar na época seca do ano como reserva de alimentos. Tá? Na época seca do ano, ele vai crescer demais, ele vai envaretar e ele não mantém muito a qualidade de folhas, nem mantém uma boa disponibilidade de massa para a época seca do ano. Então, o capim andropógon, ele é para ser utilizado na época das águas, na época da chuva, porque ele vai ter uma melhor qualidade, tá? Você vai conseguir manejar esse capim de forma adequada, vai entrar aí, né, com uma altura de entrada de 60 centímetros e vai sair com a altura de saída de 20 a 30 centímetros, tá? Então, vai manejar ele respeitando essa altura de entrada. Vai entrar com 50 a 60 centímetros de altura e vai sair aí com 30, 20 centímetros de altura, ok? É um capim para ser utilizado na época das águas, maximizar o uso dele na época das águas, porque é na época das águas que ele vai ter uma melhor qualidade, uma maior quantidade de folhas e vai gerar um maior desempenho, um melhor desempenho animal, tanto em termos de produção de leite como produção de carne. Outra vantagem é que o capim andropógon ele tem uma rápida rebrota. Ele rebrota muito rápido após as primeiras chuvas. Então, saindo do período seco, você tá naquele aperto, com falta de capim, bate a primeira chuvada, o capim andropógon já vai sair rapidão. Então, uma outra vantagem é que o capim andropógon ele tem uma rápida rebrota, uma rápida recuperação após as primeiras chuvas. Choveu, o capim andropógon já brota rápido, tá? Isso é muito bom. Essa rápida rebrota já vai aliviar a fazenda em termos de lotação animal. Você já pode direcionar os animais, tá, que estão ali em outras pastagens para os pastos de andropógon, que já vão rebrotar de forma adequada após as primeiras chuvas. Uma outra vantagem dele é que ele tem uma maior resistência a secas prolongadas. O capim andropógon ele resiste mais à seca prolongada do que outras gramíneas, tá? Então, é uma boa opção também para regiões mais secas. E essa resistência à seca é porque o capim andropógon ele tem um sistema radicular bem profundo. Então, é uma gramínea que já está adaptada a essas regiões mais secas. E por isso ela tem um sistema radicular bem profundo que explora mais o solo e vai atrás mais de água. Então, o sistema radicular do capim andropógon pode chegar até 1,20 m de profundidade. Então, devido a esse sistema radicular bem profundo, consegue explorar mais o solo em busca de água, tendo uma maior resistência, aí, uma melhor adaptação a essas regiões mais secas. Então, esse sistema radicular permite uma resistência maior à seca e o capim vai permanecer verde por mais tempo, devido a essa característica aí, ter um sistema radicular mais profundo que consegue ir atrás de água aí.
Outra vantagem é que o capim andropógon é resistente a cigarrinhas de pastagem, cigarrinhas típicas de pastagem, devido à sua pilosidade, né? Então, é um capim que tem muita pilosidade, e isso aí é uma barreira física contra a cigarrinha de pastagem. Outra vantagem dele é sua boa resistência à cigarrinha de pastagem. Outra vantagem do capim andropógon é sua resistência ao percevejo castanho, que é uma praga que ataca as raízes, fica no solo, é muito difícil combater o percevejo castanho, mas o capim andropógon ele tem resistência, maior resistência a essa praga em relação a outras gramíneas. Muito bom, essa resistência a pragas e doenças são vantagens muito boas para qualquer gramínea, né? Outra vantagem do capim andropógon é que ele tem uma boa adaptação a solos rasos, solos com cascalho, né? Então, se adapta bem a esses solos mais rasos. É um capim, é o rei do cascalho, é o rei do cerrado, né? Boa adaptação a solos rasos e solos com cascalho. Outra vantagem, rebrota bem após o fogo. Um capim que tem uma capacidade de rebrotar muito bem após o fogo. Isso também é uma boa vantagem em relação a outras gramíneas. Outra vantagem do capim andropógon é que ele tem uma boa adaptação a solos ácidos, tolera bem solos ácidos e solos de baixa fertilidade, solos com baixo teor de fósforo. Capim andropógon ele vai se adaptar bem a esses solos de baixa fertilidade natural, com baixo teor de fósforo, solos ácidos, solos com baixa fertilidade natural, ele também se adapta bem, ok? Uma outra vantagem fundamental é que ele rebrota bem após as primeiras chuvas, já falei isso aqui, sendo muito importante na transição seca-águas. É o primeiro capim que vai brotar após as primeiras chuvas. Tá? Isso é importante naquela transição seca-águas. Está saindo do período seco, sem capim, entrando no período chuvoso, o andropógon vai rebrotar bem após aquelas primeiras chuvas. Você já vai ter capim para você colocar o gado aí nos pastos de andropógon, devido a essa rápida rebrota que ele tem. Isso é importante. Outra vantagem é que ele pode ser utilizado para bovinos, para ovinos, para caprinos e até equinos. Então, todos os animais da fazenda, vamos dizer assim, todos os animais da fazenda, eles gostam do capim andropógon, eles consomem o capim andropógon. Então, bovinos, a tropa de equinos, a tropa vai comer. Os ovinos, caprinos, caso você tenha também ovinos e caprinos, todos essas espécies animais podem utilizar aí o capim andropógon na alimentação desses animais. Pode ser utilizado para todas essas espécies, bovinos, ovinos, caprinos e equinos. Vamos para as desvantagens agora. Nem tudo são flores, né? Tudo que tem vantagem tem uma desvantagem, mas são muitas vantagens. Você ouviu aí, né? Desvantagem. Primeira, formação mais difícil, com necessidade de mais cuidado no plantio, devido à sua semente. A semente do capim andropógon, ela tem uma baixa densidade, né? Essa palhinha aqui, ó. Isso torna a formação um pouco mais difícil, com mais cuidados no plantio, diferente de uma semente de braquiária, uma semente de pânico, tá? A semente do andropógon é muito fininha, muito levinha, tem baixa densidade, isso requer mais cuidados, ok? Outra desvantagem, mais sujeita ao ataque de formigas, coisa que as braquiárias, por exemplo, não sofrem tanto, né? Então, um grande problema do capim andropógon é esse ataque de formigas que pode ocorrer. Outra desvantagem, difícil manejo. Se o capim andropógon passar, já não vai ser mais consumido pelos bovinos. Então, você tem que manter ele na altura de entrada aí de 60. Os animais vão entrar no piquete quando o capim andropógon tiver com 60 centímetros de altura e vai sair quando ele tiver com 20 centímetros de altura. A altura de entrada 60, a altura de saída 20. Tem que manter ele nessa altura de entrada e de saída. Tá? No pastejo contínuo, manter na altura aí de 40, né? 40, 50, ok? No pastejo rotacionado, vai entrar no piquete quando ele tiver com 60, vai sair quando tiver com 20. No pastejo contínuo, manter na faixa aí de 40, né? 40, no máximo 50 centímetros, tá? Porque se o capim passar, ele vai envaretar e o animal não vai consumir isso aí, vira uma vara de pescar, né? É difícil. Então, esse manejo do capim andropógon aqui tem que ser bem feito, porque se ele passar, os bovinos não consomem, ele vai alongar muito o talo, vai ficar muito taludo e isso vai prejudicar o desempenho dos animais. Então,
Deve ser bem manejado nas águas, para não envaretar. Vai entrar com 60 centímetros de altura, vai sair com 30 a 20, tá? Para evitar que ele envarete assim, ok? Outra desvantagem do capim andropógon é que ele é um capim entoucerado. Então, ele não cobre bem o solo, ó. Tá? É um capim entoucerado, ele não fecha bem o solo. Então, você vai ter aí, nos passos de andropógon, você pode ter manchas de solo descoberto, devido a esse hábito de crescimento entoucerado. Então, gera aí um pastejo irregular com mais entouceramento, não fechando bem o solo, deixando aí manchas de solo descoberto, que não é bom, tá? Então, o capim andropógon, devido a esse hábito de crescimento entoucerado, o solo fica descoberto, tem maior susceptibilidade à erosão do solo. Então, uma outra desvantagem. Devido a esse hábito de crescimento entoucerado, também ele tem uma menor competição com plantas invasoras, então o pasto pode sujar mais, porque o solo fica descoberto, o sol bate aqui no solo, as sementes vão germinar, o banco de semente de planta invasora que está aqui, ó, vai germinar, e aí eu vou ter uma maior infestação de plantas invasoras, tá? Outra desvantagem, uma pouca produção de matéria seca durante a seca, tá? Então, na época seca do ano, ó, só vai ter talo, durante a época seca do ano, só vai ter talo. Aqui é um capim andropógon passado, ó, olha aí. Então, na época seca do ano, você não pode contar com ele. Vai ter uma baixa produção de matéria seca, devendo ser bem manejado na época das águas, tá? Não deve ser utilizado para vedação de pastagens. É o capim que deve ser utilizado no pastejo rotacionado nas águas. Não é ideal para vedação de pastagem, porque ele acumula pouca massa na época seca do ano. Ele só fica os talinhos aqui, ó. Só o talo e muito pouca folha, tá? Então, não conte com ele para a época seca do ano. Outra desvantagem é que ele tem uma menor produção de matéria seca e menor valor nutricional se comparado com braquiárias. Então, é um capim que vai produzir menos matéria seca, menos massa, menos volume e um menor valor nutricional também, se comparado com braquiárias, com pânicos. Então, desvantagem. Não é aquele capinzão que você vai ter, vai botar 4, 5, 6, 7 UA por hectare. Não é aquele capinzão, é um capim que vai se adaptar a solos ácidos, solos fracos. Você botar aí 1, 2 UA por hectare, tá? Outra desvantagem, não tolera solos mal drenados e encharcados. Não é para solo mal drenado, ele é para solo mais seco, bem drenado, tá? E aí chegamos ao final de mais uma aula. Quais são as vantagens e desvantagens do capim Andropógon gaianus? Se você gostou do conteúdo, faz sentido para você, curta, comenta, compartilha. Tá? Não esqueça de conferir e ir lá na descrição do vídeo, tá bom? E dar uma olhadinha lá nos meus cursos, minhas mentorias, se inscrever em um dos meus cursos, uma das minhas mentorias. E aí, você vai começar aí a entender mais sobre pecuária, conhecer mais sobre o meu trabalho, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família. Que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar. Um abraço, fique com Deus.